aqui, mês de abril, aliás, né? Estou adiantando. Nós estamos fazendo uma série de mensagens falando sobre os dias que envolvem a Páscoa, a celebração da Páscoa. No domingo passado nós falamos sobre a quinta-feira e sobre a celebração da última ceia. Hoje nós vamos falar sobre a sexta-feira e a crucificação de Jesus. No próximo domingo sobre o sábado e o silêncio do céu. E no outro domingo, então, vamos falar sobre o domingo e a ressurreição. Então, hoje nós vamos caminhar um pouquinho na sequência do que nós conversamos na semana passada, sobre a ceia, sobre a Páscoa celebrada por Jesus Cristo. Se você quiser entender um pouquinho mais a questão histórica, entender um pouquinho mais do simbolismo de tudo aquilo que Jesus fez, você pode acessar o nosso Facebook, está lá a mensagem do domingo passado, você pode acompanhar para entender um pouquinho melhor toda essa história. Eu gostaria de ler com vocês, nesse momento, apenas João 19:30, um versículo muito pequeno, mas ele é chave para entendermos todo o simbolismo, todo o significado e todo o impacto da crucificação, da morte de Jesus Cristo. João 19:30. Depois de prová-la, Jesus disse: está consumado. Então, inclinou a cabeça e entregou o Espírito. Você pode repetir comigo essa expressão, está consumado? Vamos todos juntos? Está consumado. Essa expressãozinha, essas duas palavras que nós temos em português, no grego só uma, tetelestai, talvez seja uma das expressões bíblicas mais impactantes, mais relevantes e mais importantes de toda a história. Talvez seja aquela expressão que, quando nós compreendemos o que ela significa, vai fazer com que o nosso relacionamento com Deus, a nossa compreensão sobre a obra de Jesus Cristo, realmente traga um grande impacto para a nossa vida. Nós estudamos na semana passada sobre o momento da ceia, em que Jesus estava celebrando a Páscoa com seus discípulos. E o que nós temos aqui nessa sequência é que Jesus terminou de cear com seus discípulos na quinta-feira por volta das 11 da noite. Eu gostaria que vocês acompanhassem comigo todo esse enredo. Jesus acaba de cear com seus discípulos por volta das 11 da noite de quinta-feira, e ele chama os seus discípulos para irem para o Monte das Oliveiras, um local que eles costumavam frequentar para orar. Um local muito bonito, um local que eles realmente tinham o hábito de ir várias vezes. Durante a ceia, um pouco antes, Jesus já havia anunciado para os seus discípulos que no meio deles havia um traidor. Vocês se lembram disso? Agora, no caminho do cenáculo para o Monte das Oliveiras, Jesus faz uma outra revelação para os seus discípulos. Eles caminhando juntos, a um caminho de mais ou menos 20 minutos, e Jesus então vira para os seus discípulos e diz o seguinte: todos vocês vão me abandonar, todos vocês vão me deixar. E é nesse contexto então que nós encontramos Pedro falando para Jesus o seguinte: que isso, mestre? Eu estou pronto para ir contigo até o final, até o fim, seja a morte ou a prisão. E Jesus faz o seguinte alerta para Pedro: Pedro, eu te digo que nesta noite ainda, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Detalhe, o galo não cantou 3 vezes. Pedro negou 3 vezes, depois o galo cantou. Tem gente que pensa que o galo cantou 3 vezes, mas foi uma vez só. Nesse caminho então, Jesus e os discípulos caminham para o Monte das Oliveiras, e essas previsões de Jesus Cristo acerca da traição e acerca do abandono, já começam então a anunciar e a mostrar todo o sofrimento que Jesus enfrentaria a partir daquele momento. Eles chegam até o Monte das Oliveiras, eles ficam na encosta do monte, no lugar que era chamado de Getsêmani, bem no pé do Monte das Oliveiras. Getsêmani significa prensa de azeite, e era o local então em que as pessoas esmagavam as azeitonas para fazer o azeite. E aí nós começamos a entender então que Jesus Cristo, quando chega nesse lugar, e ele começa a orar ao Senhor, ele começa a abrir o seu coração, e ele se vira para os seus discípulos e diz o seguinte:
minha alma está profundamente triste a ponto de morrer. Ou em outras versões, minha alma está angustiada até a morte. E aí nós começamos a entender então todo esse simbolismo do Getsêmani, em que o Senhor Jesus, quando chega naquele lugar, começa a ter o seu coração esmagado, apertado, triturado por aquilo que aconteceria algumas horas depois. Jesus continua triste, e diz o texto então que ele se afasta dos seus discípulos, pede para que eles vigiem, para que eles orem. Jesus se afasta então e ora 3 vezes ao Pai, pedindo para que, se fosse possível, afastasse dele esse cálice terrível que seria sua morte. Em um desses momentos nós encontramos o relato de Lucas 22:44, que Jesus então, numa profunda angústia e tristeza, começa a verter sangue dos seus poros, e o texto diz então que gotas de sangue caem na terra com o suor de Jesus Cristo. A medicina diz que esse é um fenômeno muito raro, chamado de hematidrose, que é possível então no momento de grande estresse, de grande tristeza, de amargura profunda, que alguns vasos dos nossos corpos começam então a se romper, e esses vasos rompidos começam a se juntar com o nosso suor, e é possível então alguém suar sangue. O texto diz então que Jesus ora 3 vezes, para que o Pai o afastasse daquele cálice, ou livrasse o Senhor Jesus Cristo daquele cálice, mas ele repete: contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus volta-se então para os seus discípulos e diz o seguinte, lhes dá uma notícia terrível: vejam, chegou a hora, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos seus pecadores, levantem-se e vamos, meu traidor chegou. Era por volta de 1 a 3 da madrugada, Jesus percebe a aproximação de Judas, com vários soldados, com alguns líderes religiosos, carregando paus, carregando varas nas suas mãos, e Jesus então, pelo preço de 30 moedas, trai o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tendo como sinal um beijo. Judas, trai o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tendo como sinal um beijo de amizade. Naquela sequência, então, Jesus foi preso, e os discípulos, depois de uma breve tentativa de revolta, eles percebendo que não teria jeito, porque o próprio Senhor Jesus Cristo impediu que aquela revolta continuasse, fazendo alerta para Pedro: guarda a espada, Pedro. Os discípulos então saem correndo, fugindo, e abandonam Jesus sozinho. Deixam Jesus sozinho. A cena segue, e aqueles homens então levam Jesus até o sumo sacerdote, já amarrado, já maltratado. Naquele caminho eles cruzam os portões da cidade, pelos portões que, segundo o profeta Ezequiel, o Messias pisará um dia. Jesus passa então com aqueles soldados, ainda pela frente do templo, bem debaixo do pináculo do templo, um dos locais da tentação de Jesus Cristo. Naquele momento então, entre 1 e 3 da madrugada, depois de 20 minutos de caminhada, Jesus chega diante do sumo sacerdote Caifás. E junto com Caifás então estão os membros do Sinédrio, 71 pessoas, notadamente responsáveis, notadamente reconhecidas por sua vida santa, pura e perfeita diante de toda a sociedade e diante da religião judaica. E aí nós começamos a perceber então que todo o plano estava bem arquitetado, porque quando Jesus chega, todos os membros do Sinédrio já estavam ali. E uma reunião então naquela hora da madrugada não era comum, e demonstrava então a urgência daquela reunião e a necessidade de sigilo, para que o povo então não se rebelasse contra aquilo e tentasse libertar Jesus Cristo. Um dos evangelhos narra então que Pedro e João nesse momento começam a sentir um pouco mais de coragem e começam a seguir Jesus à distância,
vendo o que aconteceria. Jesus então é colocado diante daqueles 71 membros do Sinédrio, juntamente com o sumo sacerdote. E lá em Marcos 14, nós encontramos então que Jesus recebia todas as acusações calado, sem falar nada, como diz o profeta Isaías lá no capítulo 53, que ele vai para o matadouro mudo, sem falar qualquer coisa. Lá em Marcos 14, 61, nós encontramos o sumo sacerdote fazendo a seguinte pergunta para Jesus Cristo: você é o Cristo, filho do Deus bendito? Você é o Cristo, filho do Deus bendito? Foi a última pergunta que Caifás fez para Jesus. E Jesus responde o seguinte: eu sou. E completa: e vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Deus poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Jesus então usa a mesma expressão usada por Deus no encontro com Moisés lá no deserto, dezenas e dezenas de anos antes, centenas e centenas de anos antes, quando Deus se revela para Moisés então como Deus todo-poderoso, como Deus criador, como Deus que se basta em si mesmo. Eu sou. E nesse momento então Jesus invoca toda a divindade, toda a autoridade dos céus, invoca toda a sua glória, afirmando diante dos seus acusadores: eu sou o Cristo, o Filho do Deus bendito. E essa declaração de glória e de divindade de Jesus Cristo foi a sua própria confissão de morte. O sumo sacerdote rasga suas vestes e pergunta para aqueles que estavam ali. Todos ouviram a blasfêmia dele. Falta ainda alguma coisa para ouvir? Qual é o veredito de vocês? E todos aqueles homens, sem exceção, por unanimidade, julgam Jesus culpado e o condenam. Alguns começam a cuspir em Jesus, outros vendam os seus olhos e começam a socar Jesus, a dar tapas em Jesus e começam a zombar dele. Você não é o Messias? Diga então, quem está batendo em você? Naquele mesmo momento, Pedro, sentindo um pouco mais de coragem, começa a acompanhar ainda aquela cena à distância, e vai para o pátio então, observando, querendo ver o que aconteceria com Jesus. E é nesse momento então em que Pedro é confrontado 3 vezes, com pessoas que estavam ali dizendo: ah, você é um deles, você andava com Jesus, você faz parte do grupo deles. E nas 3 vezes Pedro nega, dizendo: eu não o conheço, eu não sei do que você está falando, eu nunca vi esse homem antes. E aí, já o dia amanhecendo, o galo canta. Pedro então volta o seu olhar para dentro do local onde Jesus estava com Caifás e com os membros do Sinédrio, espantado com aquilo. E naquele momento que Pedro olha lá para dentro, Jesus, como Deus, sabendo de todas as coisas, volta o seu olhar para fora e cruza o seu olhar com o olhar de Pedro. É nesse momento então que Pedro sente todo o peso da vergonha, reconhece a sua falha diante de Jesus, e a Bíblia nos diz então que ele sai e vai chorar amargamente, profundamente. De manhã bem cedo, Jesus é levado então pelos sacerdotes, depois de passar toda aquela noite em agonia, em sofrimento. Jesus é levado pelos sacerdotes, pelos líderes religiosos, pelos mestres da lei, por todo o Sinédrio diante de Pilatos, governador de toda aquela região. Pilatos então residia na chamada Fortaleza Antônia, que ficava a cerca de 400 metros apenas da casa de Caifás. Por certo, Pilatos já tinha sido avisado do que estava acontecendo. Por certo, alguém já tinha falado com Pilatos: olha, um movimento diferente está acontecendo.
Não é normal o sinédrio se reunir de madrugada. E agora veja a multidão, a 71 do sinédrio, os sacerdotes, os principais, os mestres da lei, todo mundo indo na direção de Pilatos. Esses líderes religiosos não tinham a autoridade, não tinham poder para julgar, para condenar e principalmente, menos ainda, para matar Jesus. E a única acusação que eles tinham para tentar matar Jesus era da autoproclamação de ser Deus, que para o líder romano, que para Pilatos, isso não queria dizer nada. Não vou me envolver com isso. Ele diz que é Deus, é problema dele. Mas aqueles líderes religiosos, eles já tinham outro pensamento. Eles começam então a subornar testemunhas, começam então a articular um plano e começam a dizer o seguinte: olha, ele não diz apenas que é Deus, mas ele diz que é o Messias, o Rei prometido. E aquilo então passou a virar um problema para os romanos, porque afinal de contas o Messias, um Rei prometido, poderia causar uma revolta popular, que era algo que Pilatos era responsável por conter. Ele não podia permitir desordens na província da Judéia, naquela região. Pilatos então se depara com Jesus sendo acusado, sem emitir nenhuma palavra de defesa, sem argumentar nada. E aí, sob a acusação então de ser o rei dos judeus, o Messias. Consegue entender agora por que lá em cima da cruz de Jesus tinha aquela inscrição: este é o rei dos judeus? Porque aquela foi a acusação de Jesus. Essa foi a acusação que levou então Pilatos a determinar a crucificação de Jesus depois. Pilatos olha para Jesus e percebe então que ele não tem nada para ser acusado, porém aquela acusação era séria. Pilatos se vira para Jesus e pergunta: tu és o rei dos judeus? E a resposta de Jesus foi bem curta: tu o dizes. Isso é com você, você que está falando isso. O texto nos diz então que naquela época da Páscoa, era costume então dos romanos libertarem um povo, como se fosse uma lembrança da libertação do povo lá no Egito, por ocasião da passagem do anjo da morte sobre o povo de Israel, por sobre o povo que estava lá no Egito. E a multidão então, encorajada, com os ânimos à flor da pele, por causa da influência dos líderes religiosos, começam a pedir então para Pilatos cumprir aquele costume, manter aquele costume. E Pilatos então vira para a multidão e diz: quem que vocês desejam que eu solte? E a multidão então, instigada pelos líderes religiosos, pede para que Pilatos solte Barrabás. Pilatos, por certo, não entendeu nada. Barrabás era um encrenqueiro, era um criminoso, era alguém que criava revoltas populares. E agora a multidão estava diante daquele que alguns dias antes tinha sido coroado na entrada triunfal em Jerusalém. Aquele que viveu entre o povo, pregando o evangelho do reino, realizando milagres, realizando sinais, curando enfermos. E agora aquela multidão pede para que Barrabás fosse solto. E Pilatos então se vira para a multidão e diz: o que vocês querem que eu faça com este aqui chamado Jesus? E a resposta da multidão foi: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Pilatos então, temeroso em trazer um descontentamento para a multidão que estava ali, decide então enviar Jesus para ser açoitado e o entrega para ser crucificado. E aí nós começamos então a enxergar naquele momento ainda mais dramático do grande sofrimento físico de Jesus Cristo. Só para que nós possamos entender o que acontece a partir daí, o açoite era muito comum nos dias de Jesus. Criminosos menos perigosos, eles eram açoitados, mas de uma forma leve.
Mas aqueles crimes que deveriam servir então de exemplo para a multidão, aqueles crimes mais sérios, eles eram punidos com castigos terríveis, justamente para que ninguém do povo desejasse cumprir outro crime como aquele. A vítima era despida, ela era inclinada sobre um tronco e amarrada pelas mãos. 2 guardas especialmente treinados para os açoites, treinados para infligir dor, eles se revezavam nos açoites para que não perdessem nem a precisão e nem a intensidade e força dos açoites. Dizem os estudiosos então que o flagrum ou flagelo, que era o açoite daquela época, o chicote daquela época, ele era feito de tiras de couro trançadas com pedaços de pedra, metal, vidro, ossos ou outros objetos pontiagudos. Existia ainda um outro tipo de chicote chamado escorpião em forma de garras, ainda mais eficiente para arrancar a pele e carne até os ossos. Eusébio, um historiador do século III, ele disse que muitas vezes nos açoites romanos, as veias ficavam descobertas, os músculos e tendões eram expostos, e era comum algumas vísceras serem lançadas onde eles estavam. O açoite aplicado, apesar de ser terrível, era feito de tal forma para que o condenado à crucificação ainda tivesse condições de caminhar dali até o local da crucificação, o Gólgota. Depois de tudo isso, Jesus está diante de todos os soldados. Aquela fortaleza Antônia não era apenas a residência oficial de Pilatos, mas também era a sede do soldado, do exército romano, e poderia ter até 600 soldados naquele momento. O texto nos diz então que depois disso, os soldados começam a escarnecer sobre Jesus Cristo, eles despem Jesus, tiram as roupas de Jesus, expondo a sua fragilidade e nudez, pegam uma capa, provavelmente de um soldado, colocam sobre o corpo nu, ensanguentado, dilacerado de Jesus Cristo. Um dos soldados então pega um espinheiro e faz um formato de uma cruz meio oval, simbolizando a cruz de louros que era colocada sobre a cabeça do imperador romano. Colocam sobre a cabeça de Jesus, colocam uma vara em suas mãos para simbolizar o cetro de um rei, e começam a escarnecer de Jesus. E o texto diz que alguns chegam a se dobrar de joelhos diante dele, dizendo o seguinte: salve, Rei dos Judeus. Depois disso, os soldados tiram aquela túnica que estava sobre Jesus, para colocar as roupas originais de Jesus. E você consegue imaginar então um soldado romano que tinha acabado de açoitar Jesus daquela forma, que tinha acabado de escarnecer de Jesus daquela forma, tirando aquela capa que já tinha aderido aos ferimentos de Jesus com todo cuidado? Jesus então é levado para a colina rochosa chamada de Calvário, ou Calvária em latim, ou Gólgota em aramaico, que significa lugar da caveira, cerca de 500 metros do palácio de Pilatos. João diz que Jesus levou a sua própria cruz, provavelmente apenas a viga horizontal, porque diz os historiadores que aquela parte vertical já ficava no local, mas dizem que essa viga horizontal pesava cerca de 50 quilos. É por isso que nós encontramos no relato de Mateus, Marcos e Lucas, que um homem chamado Simão de Cirene, ou Simão Cirineu,
ele é obrigado então pelos romanos a ajudar Jesus a carregar durante parte daquele percurso, aquele madeiro pesado que estava sobre os ombros de Jesus Cristo. O texto nos diz ainda que no caminho alguém ofereceu para Jesus uma taça de vinho misturado com mirra. Mirra tinha um fator analgésico, e por certo alguém estava querendo aliviar o sofrimento de Jesus, e o texto nos diz que Jesus não quer beber aquilo, ele rejeita aquilo, e continua a sua caminhada até o Gólgota. E às 9 horas da manhã, Jesus finalmente é pregado no madeiro. E como eu disse, sobre a cabeça de Jesus, ou por sobre a cabeça de Jesus na cruz, estava a inscrição: este é o rei dos judeus. Dizem os historiadores, queridos, que provavelmente a cruz não tinha mais do que 3 metros de altura, e que pensando nisso então, e pensando naquela parte que ficava acima do X ali, né, daquele cruzamento da cruz, pensando nisso então, é bem provável que os pés de Jesus Cristo não tenham ficado a muito mais de 1 metro do chão. Era possível então para todos que estavam ali observando, perceberem muito bem a gravidade dos ferimentos, a expressão no rosto e as palavras de Jesus Cristo. A crucificação era uma morte horrível e servia para inspirar pavor no coração do povo, e quem presenciava pensava 2 vezes antes de infringir uma lei romana. Sêneca, um escritor do Império Romano que viveu entre 4 a.C. e 65 depois de Cristo, ele disse certa vez que se você soubesse que havia uma possibilidade de ser preso e ser crucificado, era melhor cometer suicídio. Dependendo da conveniência dos romanos, os braços eram cravados na cruz pelos punhos, que eram considerados como parte das mãos, ou apenas amarrados. Os pés eram sempre pregados, e nós sabemos que as mãos e os pés do nosso Senhor e Salvador foram pregados na cruz. A morte na cruz era geralmente causada por asfixia. Era muito difícil respirar sem elevar o tronco, e quanto mais cansada a pessoa ficava, mais difícil era para respirar. E a respiração ficava cada vez mais fraca, cada vez mais fraca. Além disso, o acúmulo de líquido nos pulmões provocava insuficiência respiratória, para não falar da desidratação e da perda de sangue. Queridos, e Jesus ficou pendurado na cruz, dessa forma, quase nu, por 6 horas, por 6 longas horas. Até que finalmente, ele gritou: está consumado. E inclinou a sua cabeça e entregou o seu espírito. Eu gostaria de pensar com vocês agora, depois dessa narrativa simplificada do que aconteceu com Jesus Cristo, desde as 11 horas da quinta-feira, até as 9 horas da manhã, sobre o que significa para nós a expressão de Jesus está consumado. Quando nós lemos o relato de Mateus 27, 50 e 51, nós percebemos que depois da morte de Jesus Cristo, ou no momento da morte de Jesus Cristo, o véu do templo se rasga de alto a baixo. Não é isso que nós encontramos na palavra de Deus? Quando nós vamos, por exemplo, lá para Hebreus 9, de 1 a 9, nós encontramos o seguinte: observe, a primeira aliança tinha regras para a adoração, bem como o santuário terreno. Esse tabernáculo era dividido em 2 partes. Na primeira ficava o candelabro e a mesa com os pães da presença. Essa parte era chamada lugar santo. Depois havia uma cortina, o véu. E atrás dela a segunda parte, chamada lugar santíssimo. Nessa parte ficava o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, inteiramente coberta de ouro. Dentro da arca havia um vaso de ouro contendo maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da pedra da aliança.
Sobre a arca ficavam os querubins da glória divina, cuja sombra se estendia por cima do lugar da expiação. Mas agora não é o momento de explicar essas coisas em detalhes. Quando tudo estava preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo para cumprir seus deveres sagrados. Mas apenas o sumo sacerdote, só uma vez por ano, entrava no lugar santíssimo. Ele sempre apresentava o sangue do sacrifício pelos próprios pecados e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Com essas regras, o Espírito Santo mostra que o caminho para o lugar santíssimo não havia sido aberto enquanto o primeiro tabernáculo continuava em uso. Essa é uma ilustração que aponta para o tempo presente, pois as ofertas e os sacrifícios que os sacerdotes apresentam não podem criar no adorador uma consciência totalmente limpa. Tratava-se apenas de alimentos e bebidas, e várias cerimônias de purificação eram regras externas, válidas apenas até que se estabelecesse um sistema melhor. E queridos, vocês sabem qual foi o sistema melhor? Vocês sabem qual foi o sistema melhor introduzido por Deus? Foi através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, rasgar o véu do templo de alto a baixo, para que não houvesse mais necessidade de termos um sacerdote humano para interceder por nós, ou interceder a Deus em nosso favor. Quando Jesus exclama na cruz do Calvário, está consumado, ele estava dizendo que tudo aquilo que Deus havia revelado, que tudo aquilo que Deus havia mostrado dentro do seu plano de redenção, dentro do seu propósito eterno de restaurar a nossa comunhão com Ele, perdida por causa do pecado, estava agora sendo concluído por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Quando Jesus exclama, está consumado, ele estava dizendo que todo aquele processo idealizado por Deus estava finalmente chegando ao fim, e por chegar ao fim de forma completa, plena e definitiva, ele estava agora prestes e apto para produzir todos os seus efeitos e resultados, que é o perdão definitivo do ser humano e a restauração completa com Deus. Quando Jesus diz, está consumado, ele está dizendo que a sua morte na cruz do Calvário, que o seu sangue derramado na cruz do Calvário, era o sangue da expiação suficiente para assegurar a plena e total purificação dos nossos pecados. Quando Jesus diz que está consumado, ele está dizendo que o seu sangue derramado no altar, agora então a cruz do Calvário, simbolizava então o sangue que era derramado sobre a arca da aliança, para fazer a propiciação, ou seja, para aplacar a ira de Deus que recaía sobre os pecadores. E Jesus estava dizendo agora, o meu sangue derramado em favor de vocês, promove a plena paz entre vocês e Deus. A ira de Deus não está mais sobre vocês. Quando Jesus exclama na cruz do Calvário, está consumado, ele estava dizendo que a justiça perfeita dele, agora recaía sobre nós, injustos e imperfeitos, mas que o sacrifício perfeito de Jesus Cristo, como justo de Deus, nos tornava justos diante de Deus, ou melhor, justificados diante de Deus. Quando Jesus exclamou, está consumado, ele estava dizendo que o preço pelo resgate das nossas almas estava sendo pago de uma forma definitiva na cruz do Calvário. Quando Jesus diz, está consumado na cruz do Calvário, ele está dizendo que nele estavam completamente perfeitas, em harmonia, ou melhor, em perfeita harmonia, o amor e a justiça de Deus. A justiça de Deus em que Jesus Cristo morre no nosso lugar, para pagar o preço dos nossos pecados, e o amor de Deus em que aquele que crê em Jesus tem o perdão dos seus pecados.
quando nós pensamos nisso, nós somos levados a entender então, queridos, que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário é plenamente perfeito e definitivo e suficiente para restaurar a nossa comunhão com Deus. De tal forma que nós não precisamos de outro meio qualquer para termos um relacionamento perfeito e profundo com Deus. Quando nós olhamos para a história de Jesus Cristo, somente nessa narrativa que acontece da quinta-feira à noite até esse momento, 25 profecias messiânicas são cumpridas na vida de Jesus Cristo, sabia disso? Não vou falar sobre todas elas, mas nós temos aqui, seria traído por um amigo, os seus o abandonariam, ele estaria mudo diante dos acusadores, as suas mãos e pés seriam traspassados, estaria sendo crucificado e morto com malfeitores, ele oraria pelos seus inimigos, as suas vestes seriam repartidas, quando ele pedisse água, lhe dariam vinagre e fel, nenhum osso do seu corpo se quebraria, haveria trevas sobre a terra. Queridos, ninguém duvida mais da existência do Jesus histórico. Se você pesquisar historiadores judaicos do primeiro século, segundo século, como Flávio Josefo, como outros, você vai perceber que nenhum deles rejeita a existência histórica de Jesus Cristo. Pelo contrário, muitos acabam falando sobre um homem que fez grandes coisas chamado Jesus Cristo. Quando nós pensamos no mundo hoje, quando nós pensamos na nossa realidade, ninguém duvida da existência do Jesus terreno. Agora, vocês sabem o que levou Jesus Cristo a ser crucificado? É claro que, em primeiro lugar, o plano soberano de Deus. O plano soberano de Deus. Mas o que levou Jesus Cristo a ser crucificado do ponto de vista humano foi a rejeição dos líderes judaicos acerca da divindade de Jesus. O que levou Jesus Cristo a ser crucificado do ponto de vista humano foi a incredulidade de Pilatos de que Jesus era o rei, o Messias. E uma pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos: estamos crendo, estamos celebrando, estamos adorando apenas o Jesus histórico? Ou nós ainda estamos mantendo no nosso coração a mesma incredulidade que os líderes judaicos demonstraram e que Pilatos demonstrou? Nessa Páscoa, o que nós precisamos entender é que Jesus Cristo foi crucificado para morrer no nosso lugar, para consumar a obra de redenção estabelecida por Deus desde a eternidade. O que nós precisamos entender é que Jesus, o próprio Deus, se entregou para morrer no nosso lugar. O que nós precisamos entender é que Jesus não foi simplesmente um líder religioso, um revolucionário para aquela época, mas como ele mesmo afirmou: eu sou o Filho do Deus Altíssimo, eu sou o Cristo. Essa expressão de Jesus, está consumado, ela resume toda a história da redenção para nós. E precisamos entendê-la como ela realmente foi escrita. E mais do que isso, como ela realmente foi compartilhada por Jesus para cada um de nós. Eu já estou encerrando. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você vai celebrar a Páscoa esse ano. Espero que você celebre a Páscoa. Mas quando você pensar em Jesus Cristo, quem será Jesus para você enquanto você estiver celebrando essa Páscoa? Quem será Jesus para você quando você celebrar a Páscoa nesse ano? Espero que ele seja um Messias,
o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Amém? As palmas. Tua voz é a voz que comanda o universo. Tua voz é a voz que comanda tudo que há em mim. O que há em mim. Tua voz é a voz que comanda o universo. Tua voz é a voz que comanda tudo que há em mim. O que há em mim. Grande Deus, Santo Deus, te louvo com amor. Grande Deus, Santo Deus, maravilhoso és tu, em tua glória, no mistério do teu amor por mim. Teus braços criaram o que há na terra e nos céus. Teus braços me abraçam, seguro estou em tuas mãos, em tuas mãos. Teus braços criaram o que há na terra e no céu. Teus braços me abraçam,